Oi gente, eu sou a Duda e o vídeo de hoje é sobre 12 livros apocalípticos ou pós-apocalípticos. Bom, eu sempre adorei ler histórias assim, ambientadas com grandes desastres acontecendo. Claro, tudo na ficção, né gente? Adoro histórias com o fim do mundo, seja por desastres naturais ou grandes ameaças, ou pós-fim de mundo também, pós-apocalípticos, quando as pessoas estão tentando se reerguer da forma que podem. Então eu separei aqui neste vídeo 12 livros ambientados nesses cenários apocalípticos ou pós-apocalípticos para passar a dica para vocês. Lembrando que eu separei livros que eu já li, ou seja, muitos outros livros se encaixariam aqui neste vídeo. E lembrando também que todos esses livros vão estar listados aqui no box de informações. O que tiver vídeo eu também vou deixar no box junto com o link para comprar na Amazon, caso vocês se interessem por algum deles. Entre os livros que eu separei, por exemplo, temos ameaças de diversos tipos. Então tem extraterrestre, tem zumbi, tem vampiro, tem tecnologia, tem o próprio homem. Então vamos lá, né? Vamos deixar de conversa e partir para os livros. Eu vou começar por um que eu gostei muito da ambientação e também achei bem interessante a ideia que o autor desenvolveu, que é o livro Cyberstorm, do Matthew Mather. Aqui a gente tem uma ficção científica, então é meio que um colapso tecnológico focado na cidade de Nova York. Aquelas pessoas ficam todas desesperadas, porque estamos aqui em pleno inverno. Um inverno super rigoroso, né? Então aqui tem falta de comida, falta de tudo. E a gente passa a perceber neste livro, pelo menos na época eu me dei conta, quanto tudo está ligado à tecnologia, à energia, todos os níveis de abastecimento de água, de comida, enfim. Então tem um grande colapso aqui e as pessoas entram em desespero. E claro que nesses cenários o pior da humanidade aflora também, né? Porque em cenários pós-apocalípticos a gente não tem apenas que se preocupar com a merda acontecendo, a gente tem que se preocupar com os seres humanos também, o que eles são capazes de fazer. O final desse livro é bem diferente, assim, eu sei que algumas pessoas não gostam, eu particularmente adorei o final desse aqui também, achei de uma ironia trágica aí, bem interessante, então gostei da forma como o autor fechou a história. Tem vídeo sobre esse no canal, tem vídeo de vários que eu vou mencionar aqui, alguns não, mas o que tiver, lembrando, vai estar aqui embaixo. Saindo da tecnologia, a gente vai passar agora para o fim do mundo pelas mãos dos zumbis. Neste primeiro aqui, na verdade, a gente não tem uns zumbis tão tradicionais assim, a gente tem, acho que os fanáticos. Acho que é esse o nome que o Stephen King utiliza em celular. Esse livro foi relançado, ele era até difícil de encontrar, eu acho que a capa não é mais essa, pelo pessoal da Suma, né, aqui ainda tá pelo selo Objetiva. E aqui a gente tem um pulso passado pelo celular, então todas as pessoas que estavam usando o celular naquele determinado momento meio que enlouqueceram e são próximas ao que a gente entende como zumbis, apesar do termo zumbi não ter sido mencionado aqui na história, porque eles são um tipo diferente e muito mais perigoso e bizarro, né? Porque eles começam a evoluir. E lembrando que aqui a gente tem uma história na popularização do celular, né? Porque quando eu era mais nova ninguém usava celular, então em determinado momento aí houve essa transição, que hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Smartphone ainda mais. Então aqui o Stephen King brincou com essa ideia de que não sabemos exatamente quais seriam as consequências a longo prazo de utilizarmos o celular e o que poderia fazer. Eu achei bem interessante a ideia e é um livro assustador em vários sentidos, sabe? Ele tem algumas cenas até mais pesadas e tem um final também que não agrada tanta gente e que eu amei. Então esse aqui também, acho que de livros de zumbis, né, zumbis entre aspas, é um dos meus preferidos. Ainda nos zumbis, agora a gente vai para o precursor, o criador, os primórdios dos zumbis, como eles surgiram, como nós os conhecemos hoje, o que já é muito legal por si só, né? Então, A Noite dos Mortos-Vivos, e nessa edição da Dark Side também tem A Volta dos Mortos-Vivos. Essa edição aqui, com essa capa, não está mais disponível, mas eles relançaram com outra capa muito legal, uma edição comemorativa, acho que de 50 anos. Então, A Noite dos Mortos-Vivos, por João Russo, que junto com Jorge Romero criaram os zumbis como conhecemos hoje, como sedentos por carne, não, famintos por carne humana, seres terríveis que precisam da carne humana para se alimentar e contaminar uns aos outros. Só que aqui eu acho interessantíssimo o fato de que o terror está praticamente equivalente ao terror da humanidade, né? Do que acontece quando os zumbis acabam saindo para contaminar as pessoas. Então, claro que algumas pessoas vão ficar isoladas e aqui o cenário, o foco é numa área rural. Então, aquelas pessoas nas áreas rurais precisam se proteger, e não apenas dos zumbis, mas também nos seres humanos, né, que vão utilizar esse momento, vão aproveitar esse momento para fazer algumas atrocidades. Inclusive, eu acho que a ameaça dos seres humanos aqui chega a ser até maior do que a ameaça dos zumbis. Eu gostei muito desse livro, gente, só pelo fato deles terem criado os zumbis como conhecemos hoje, já vale a leitura também. E um dos melhores livros de zumbis que eu já li, porque também é uma pegada super diferente. Aliás, eu vou mostrar ainda dois de zumbis que são muito diferentes.
Então um deles que eu achei sensacional é o Guerra Mundial Z. Sim, tem um filme com esse nome, mas não se confundam porque o filme não tem absolutamente nada a ver com o livro. O livro é muito amplo, assim, a visão do livro mundialmente falando, e ele traz pontos de vista bem diferentes, de níveis sociais diferentes, com cargos diferentes, de países diferentes. Então ele tem até uma visão, assim, política, estratégica muito grande, e essas pessoas vão narrar o que aconteceu durante essa Guerra Mundial Z, né? Mas aqui no começo do livro a gente vê que tudo isso já passou. Aqui é uma mistura desse cenário apocalíptico com pós-apocalíptico, né? Porque a gente sabe que tudo isso já passou e ficou pra trás, mas as pessoas estão narrando o que aconteceu durante. E esse aqui é incrível, gente. Eu adoro esse livro. Eu até quero reler depois, que faz um tempinho que eu li. E agora um dos livros de zumbis mais diferentes que eu já li na vida também, assim, desses bem diferentão mesmo, que é A Noite Devorou o Mundo, do Pete Agarmy, que na verdade é um pseudônimo de um autor francês. E esse aqui, o autor vai usar esse cenário apocalíptico com esses zumbis contaminando as pessoas e, enfim, acabando com a civilização, como uma forma de refletir sobre a condição humana. Ele tem um drama existencialista muito forte no âmago do livro, sabe? O protagonista em si, ele era uma pessoa meio solitária que ficava meio à margem da sociedade, e foi por conta disso que ele conseguiu escapar quando surgiu, né, a primeira horda de zumbis, quando na verdade o ataque aconteceu. E é até irônico, porque ele estava numa festa no momento e todas as pessoas da festa foram contaminadas, menos ele, porque ele meio que ficou ali de lado, foi dormir com um monte de casaco em cima dele, enfim. Então ele conseguiu escapar disso e ficou ali naquele apartamento fechado tentando se defender. Aqui a gente tem esse cenário zumbi, né, ele ali fechado nesse apartamento vendo o mundo pegar fogo, né, as pessoas morrerem, as pessoas que tentam se aventurar pelas ruas, mas o foco aqui está no que essa situação faz o personagem pensar e refletir. E ele vai cada vez mais progredindo aí nessas reflexões existencialistas, então ele tem um caráter muito filosófico. Eu gostei muito desse livro também. Tem vídeo aqui no canal, um vídeo mais antiguinho, mas enfim, quem quiser saber mais, o vídeo vai estar aqui embaixo. Agora, na verdade, a gente vai sair um pouco de zumbi, ainda que se assemelhe bastante, porque eu sempre fiz essa conexão entre Eu Sou a Lenda e os zumbis. Só que quem lê Eu Sou a Lenda percebe que eles não são zumbis, eles na verdade são vampiros, né? E vampiros cientificamente explicados, o que é genial. Esse aqui, assim como A Noite Devorou o Mundo, vai falar muito sobre solidão, sobre o homem ser retirado ali do convívio social, do convívio em sociedade e ficar completamente sozinho, e o que isso pode fazer com você, né, psicologicamente falando. Então isso se aplica ao outro livro que eu mostrei também. Eu gosto muito de A Sua Lenda, eu gosto muito do cenário que o autor cria aqui, e eu também acho o final desse livro genial. Essa edição da editora Aleph tem até a introdução do Stephen King, já que o Richard Matheson teve grande influência no Stephen King, né, que era seu fã. E vale dizer também que isso aqui não tem nada a ver com o filme, assim, claro, tem alguma ligação ali com aquele filme com o Will Smith, mas é bem diferente em vários sentidos. Então se você já assistiu o filme e acha que é a mesma coisa que vai encontrar aqui, não é. Agora vamos passar para o fim do mundo pelas mãos dos alienígenas, por uma invasão alienígena do planeta Terra. E o que é mais interessante é que isso aqui é a primeira de todas. Foi o primeiro autor que se aventurou a imaginar como seria um ataque de extraterrestres ao planeta Terra. É claro que ele é um livro limitado em alguns aspectos, porque ele fica, por exemplo, apenas ali num local que é no Reino Unido, então sim, é só em algumas cidades específicas, ele meio que não mostra o resto do mundo. Mas eu gosto muito desse livro justamente por ele ter sido escrito ainda no século XIX, e eu acho isso incrível. Tudo bem que foi bem no finalzinho do século XIX, mas só pelo fato do H.G. Wells já ter ali pensado e se aventurado por esses caminhos, sabe, de uma guerra mundial pelas mãos de extraterrestres, eu acho incrível. Eu gosto da visão da época, né, de como o autor desenvolve isso, como é difícil passar a informação adiante. Por exemplo, os ETs já estavam ali tocando terror no interior e as pessoas na cidade, em Londres, aqui, não estavam nem aí. Quando chegavam boatos de que isso estava acontecendo, é claro que eles achavam que era um absurdo e uma mentira. Então eu gosto bastante desse cenário aí com carroças, enfim. É aquele negócio de época com ETs. Já é diferente por si só, né? E eu adoro essa edição também, gente. Ela tem várias ilustrações. Eu vou aproveitar esse vídeo só pra mostrar um pouquinho. E são ilustrações muito legais. Então eu acho que vale muito a pena ter a edição física. E se eu não me engano, o ilustrador é até brasileiro. E são as ilustrações originais que foram feitas para o livro. Muito legal isso, né? Agora vamos para o fim do mundo, pelas mãos de criaturas bem diferentes e inusitadas. E eu estou falando de pássaros. Aqui em Os Pássaros, de Frank Baker, a gente tem até uma coisa muito diferente do filme do Hitchcock. O filme do Hitchcock tem uma inspiração nesse livro, ou pelo menos dizem, né, já que oficialmente a inspiração é no conto da Daphne du Maurier.
Mas aqui a gente tem também uma pegada mais filosófica sobre a condição humana, os seres humanos em sociedade. É um livro mais existencialista. Que os pássaros estão aqui para mostrar, por exemplo, aos seres humanos, sabe? O que eles representam, o que eles fazem o ser humano encarar, digamos. Então é diferente do que a gente espera, assim, de invasão de pássaros, como a gente vê no filme do Hitchcock, ou mesmo no conto da Daphne. Aqui a gente tem essa pegada existencialista também, e eu gostei bastante porque não era algo que eu esperava, então achei inusitado. E esse aqui também é contado tipo em flashbacks, então ele é um livro pós-apocalíptico que vai narrar o que aconteceu durante a invasão dos pássaros e quando os pássaros estavam aterrorizando as pessoas. No vídeo que eu fiz, inclusive, sobre os pássaros, eu comparo com o filme e comparo com o conto da Daphne também. Ainda tem outros livros aqui, mas eu deixei um post-it pra lembrar que um dos livros que eu ia mencionar estava no Kindle, e ainda bem que eu fiz isso, porque eu já estava esquecida. Então, outro livro com cenário apocalíptico que eu gosto bastante, que toca o terror, digamos, é o Conto Nevoeiro de Stephen King. Aqui a gente tem uma grande ameaça por esses monstros horríveis que ficam ali dentro do nevoeiro. Tem a questão de você não conseguir ver o que está acontecendo e do temer o que você não pode olhar, né? E tem esse medo muito maior de você não conseguir encarar aquilo de frente. Mas aqui a gente tem uma grande ameaça nos seres humanos também ali presentes, presos nesse supermercado. Então é um cenário apocalíptico bem reduzido ali naquele local, já que estão todos dentro de um supermercado, mas a cidade está praticamente acabada, né? Os monstros já ganharam tudo e mataram a todos. A gente nem sabe em relação ao resto do mundo, mas dá a entender que o negócio não foi nada legal. Estamos agora na reta final e eu vou deixar os últimos dois, que eu acho até mais assustador no sentido de que são mais próximos da realidade, mas antes de chegar a eles, vamos então para O Android Sonha com Ovelhas Elétricas, o Blade Runner, que sim, é um cenário pós-apocalíptico. Aqui a gente já teve uma guerra atômica, temos o ar radioativo, né, um ar completamente contaminado, e as pessoas passaram para outros planetas. O Rick Deckard, protagonista, ficou no planeta Terra e ele caça androides. Então aqui a gente tem aquele cenário bem tecnológico também, com avanços científicos, em que os robôs se assemelham bastante aos seres humanos e temos essa ameaça em relação ao que os robôs podem fazer, a força que os robôs têm e eles meio que inseridos ali na sociedade, mas também num cenário pós-apocalíptico, né? Num cenário que as pessoas não vivem mais naquele planeta maravilhoso de antes, os animais estão praticamente todos extintos, ter um animal de estimação é um símbolo de grande status, e é um livro com grande pegada existencialista também por essa questão dos robôs e do que nos faz ser humanos, seres humanos no caso. Gosto bastante desse livro, adoro o Philip K. Dick, recomendo muito os livros dele e tô em dívida com ele também, tem muitos livros dele que eu preciso ler ainda. Agora vamos para os últimos dois livros do vídeo, que é basicamente a extinção da humanidade pelas mãos dos seres humanos, o mais próximo que podemos chegar. Um deles é do Aldous Huxley, maravilhoso Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo, um livro aí com muitas previsões que se concretizaram e no nosso tempo continuam se concretizando. Então, O Macaco e a Essência é um livro já pós-apocalíptico. Tudo bem que é um roteiro dentro do livro, mas enfim, aqui a gente tem esse mundo pós-apocalíptico após destruições, após a ganância do homem, né, desastres naturais e avanços científicos desenfreados sem pensar nas consequências, sem pensar no que está fazendo com o meio ambiente, o que pode acontecer a partir disso, e também pela própria natureza do ser humano, que se inclina muitas vezes para um lado ruim, para um lado destrutivo, para um lado que toma ali o poder, comanda e subjuga outras pessoas. Até que a gente tem nessa sociedade pós-apocalíptica as mulheres como objetos sexuais, completamente destituídas ali de humanidade já e objetificadas. Elas têm que andar com umas placas, enfim, é um negócio muito doido. E tem um período de grande orgia que é tudo liberado, enfim. Esse livro é bem interessante, especialmente nas passagens que o Aldous Huxley vai pensar sobre como chegamos nessa situação e como os seres humanos, a sociedade como um todo, deixou isso acontecer, né? Chegamos ao último livro, que eu deixei por último propositalmente até, porque aqui a gente tem a destruição pelas mãos do homem num livro não ficcional, gente. Sim, não ficcional. Trouxe aqui pra vocês num vídeo sobre livros apocalípticos e pós-apocalípticos um livro não ficcional. É meio estranho e bizarro isso, né? Mas eu estou falando da sexta extinção, porque aqui, basicamente, a autora vai falar sobre as extinções que já ocorreram no solo terrestre, como o mundo já sofreu tantas transformações e foi tudo extinto e recomeçado. O que estamos fazendo nesse exato momento para contribuir para essa próxima extinção, a sexta extinção.
E aqui ela viajou para vários locais do mundo, ela entrevistou e conversou com vários cientistas, ela passa isso de uma forma muito clara, muito fácil de ser compreendida, e ela participou dessas expedições, desses estudos que comprovam que isso já está em marcha, sabe? Que coisas que aconteceram nas estações passadas e que duraram muitos e muitos anos para acontecerem, estão acontecendo num nível muito acelerado agora, neste exato momento, então que estamos rumo a uma sexta extinção. Basicamente, estamos vivendo num cenário apocalíptico neste exato momento. Então esse aqui é um livro incrível, eu sempre recomendo esse livro aqui no canal, tem um vídeo já antiguinho, acho que eu li em 2015 ou 2016, não lembro muito bem, acho que não, foi 2016. Se quiser saber um pouquinho mais, vai estar tudo aqui embaixo, mas recomendo muito a leitura da sexta edição. Eu acho um livro super necessário e muito, muito esclarecedor. Bom, gente, é isso. Esses são os 12 livros com cenários apocalípticos e pós-apocalípticos que eu trouxe aqui neste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu, particularmente, gostei muito de cada um desses livros. Eles são bem diferentes, né? Alguns aí mais fantásticos e outros nem tanto assim. Se você também tem dicas de livros ambientados em cenários desta forma, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos trocar essas dicas. Eu adoro esse tipo de livro, então tem alguns outros até que eu já tenho aqui que eu quero ler. Tem um do Stephen King, inclusive, né, bem grossão, eu esqueci agora o nome do livro, mas que é bem nesse estilo também. Enfim, me conta aqui embaixo o que você achou destes livros, se já leu algum deles, e se quiser deixar outras dicas, fica à vontade. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!